começar então essa palestra que o Luiz e a Maitiá, eles que elaboraram, tá certo? Passaram para mim dar uma olhada e tal, mas a responsabilidade é dos dois, tá certo? Então eles vão falar sobre Cambone. Cambone é um assunto importante, né? Todo mundo que trabalha no terreno de Umbanda tem que ter noção, tem que ter conhecimento, tá certo? Então, fiquem tranquilos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se ela estiver apresentando, então levanta a mão, vai ela dá, tira a dúvida, tá bom? O Daniel veio hoje, tá? Que eu falei que era só do Ciro, mas ele veio porque o Daniel está entrando agora em junho, falou comigo, pediu para entrar, já estamos no meio do ano. Então nada melhor que entrar já com o pé direito, já recebendo algumas orientações aí sobre Cambone, tá? Eu gostaria que todo mundo participasse, tá bom, gente? Fiquem atentos, façam perguntas, tá? O assunto é importante para todos nós, médiuns e Cambones, né? Tá bom? Então, Maitiá, Luiz é a dupla dessa vez. A intenção é que durante o ano outras duplas, né, venham e façam também apresentações, tá bom, gente? Daí nós vamos começar a colocar os temas aí, para todo mundo participar, tá? Vai lá, Maitiá. A gente vai começar, eu vou fazer a leitura dos slides e aí vocês já podem, a partir do momento que tiver alguma dúvida, vai perguntando e a gente vai evoluindo no assunto. Pode começar. O que é Cambone? O termo cambono ou cambone tem origem angolana do termo cambono e significa pessoas que não entram em transe mediúnico, exercendo diversas atividades e responsabilidades dentro de um ritual sagrado. Portanto, esse termo já era bem conhecido antes do surgimento da Umbanda e utilizado pelos cultos de origem afro. Posteriormente, foi absorvido pela religião de Umbanda para designar os obreiros ou trabalhadores auxiliares dos guias espirituais no trabalho mediúnico. Então, Cambone, obreiro, trabalhador, trabalho, desenvolvimento, conhecimento, firmeza, atenção, respeito, educação, ética e responsabilidade. Ao contrário do que muitos pensam, os cambonos são tão importantes quanto os médiuns do trabalho, pois são eles que ajudam a garantir a segurança, firmeza e proteção para o grupo, para o trabalho, enquanto os outros, juntamente com seus guias espirituais, desenvolvem o trabalho de assistência em atendimentos fraternos. Então, a gente não conseguiu achar muita coisa sobre o significado da palavra. É difícil, é um idioma complicado. Então, o que vai entrar aqui mesmo é a função. E dentro do terreiro, todos nós temos que participar, temos que ter consciência de que não tem diferença. O seu Manuel cansa de falar que é por isso que a gente usa o branco, porque todos são iguais e toda função é importante. Você não tem como abrir uma gira de trabalho se o terreiro não estiver limpo, as pessoas não estiverem aqui organizadas, transmitindo tranquilidade. A parte material é fundamental. Não dá para esperar que se abra uma gira sem ter essa função. Então, é o auxílio em todos os sentidos. Então, para que funcione bem qualquer terreiro, tem que ter as duas partes. Tem que ter a parte física e a parte espiritual. Se uma falhar, você já vai ter dificuldade no andamento do trabalho. Pode ser. Cuidados que todos devemos ter. Estarmos prontos e na corrente 15 minutos antes da abertura do trabalho. Essa é a hora de relaxar, esquecer os problemas e se conectar com a espiritualidade através da oração. Nesse momento, o silêncio é muito importante. Gente, quando a gente vem para o terreiro, chegou ali na porta, deixa do lado de fora o que aconteceu durante o dia, as preocupações, o que está te angustiando. Isso não quer dizer que não, eu não tenho os meus problemas, eu não vou me preocupar, não vou ser ajudado. Vai. Tem a hora que você vai passar a sua consulta, você vai poder falar com as entidades e vai ser ajudado. Lógico, a partir do momento que cada um de nós pisou dentro do terreiro, já está sendo amparado, bem como assistência. Só que essa é a oportunidade, não é um sacrifício. O fato de vibração da egrégora da casa, você já está sendo ajudado. E outra, essa é a oportunidade de você relaxar, cuidar da sua parte espiritual, e isso vai facilitar e muito para que você tenha uma outra ideia quando sair daqui. Você vai ver as coisas de outra forma. Porque às vezes a gente fica tão obsessivamente pensando nos problemas que a gente esquece das soluções. Então, vamos deixar do lado de fora. O São Manuel sempre pede para a gente 15 minutos. Para quê? Acalma, tem a parte física também, respira, faz uma oração.
Isso vai facilitar os médiuns que vão estar na corrente, a tua comunicação com as entidades que você vai cambonear, porque você também está trabalhando. Se você está calmo, está relaxado, você vai conseguir entender melhor o que a entidade está falando, você vai conseguir sentir melhor essas pessoas que chegam aqui, que muitas vezes estão desesperadas. Você vai lidar com todo tipo de pessoa. Então, se você está tranquilo, faça para você, para os médiuns que vão incorporar, e a pessoa da assistência que sobe e vê o terreiro organizado, as pessoas em silêncio, em oração, ela já se acalma. Ela vai sentar ali, ela também vai se sentir estimulada a ficar em silêncio, a se controlar, a baixar a adrenalina dela e já vai começar a entrar na vibração do terreiro. O que vai facilitar que na hora que ela venha para a consulta, ela esteja mais predisposta a receber toda a orientação, a descarregar, fazer tudo o que for preciso dentro de um trabalho assistencial. Observar a forma adequada de se movimentar dentro do terreiro, principalmente durante o atendimento público. Orientar a assistência nesse sentido agiliza o trabalho. Aí é uma questão que eu acho que é bacana falar. O que acontece? No começo do trabalho a gente tem uma organização, ficam os cambones de lado e os médiuns na corrente. Mas durante o trabalho a gente está tendo uma dificuldade de espaço. Só que precisa ter muito cuidado. Eu sei que é chato, às vezes a pessoa tem que ficar em pé ali o tempo todo, não tem o que fazer, tem os que estão ali auxiliando, mas procura manter o pensamento no que está acontecendo no trabalho. Então, onde tem as entidades, não tem muito espaço. Então, evitar ficar nos corredores, principalmente conversar no meio do caminho. Isso passa a desorganização, dificulta o trabalho das entidades, dificulta até para a assistência, que muitas vezes pode se sentir até constrangida com uma presença a mais, sem ser a entidade ou o cambone. Então, procura, até quem está livre, não está camboneando, seria interessante ajudar não só na circulação das pessoas, mas principalmente do próprio grupo, não fica bem. Procura um lugar que você fique tranquilo e que não fique interferindo na circulação. Outra coisa, a gente tem que saber como se movimentar dentro do terreiro. Então não vai ninguém passar, cruzar ali no meio do trabalho do seu Mata Verde. Há uma questão de respeito. Você tem o congá, que é sagrado, você tem o chefe da gira ali, e você tem que respeitar aquele espaço de trabalho. Não é à toa que tem um espaço a mais. Ele precisa desse espaço para realizar o trabalho dele. E por isso que é direcionado certos trabalhos para ele. Porque já existe um espaço físico para que ele possa trabalhar junto com o cambone e ter tranquilidade. Então, é muito importante isso. Passa organização, passa uma questão de disciplina e facilita para todos nós. Sempre que a gente tem que lembrar é que todos nós um dia poderemos estar ali na corrente. Bem como um parente nosso pode estar recebendo uma consulta e precisar dessa comodidade, do respeito, de não ter ninguém ao lado, de não ter... Às vezes a pessoa está com um problema seríssimo e tem alguém brincando e rindo do lado. E a pessoa perde a espontaneidade de falar. Aí a gente não pode esquecer, essa é uma casa de caridade. O nosso objetivo, cada dia que a gente põe os pés aqui dentro, é para essas pessoas que precisam de ajuda. Nós estamos auxiliando para que as entidades venham trabalhar e essas pessoas merecem todo respeito e consideração. Bem como as entidades, que são seres de luz e que aceitam vir trabalhar conosco. Então eu acho que isso é muito importante. Tem uma entidade incorporada, não fica cruzando na frente, passa com cuidado, evitar tranco no médium incorporado, por respeito à entidade e ao médium. Porque existe um desconforto. Você está num transe, você está se esforçando, porque o médium de Umbanda, ele exerce a passividade. Você está se entregando ali. Então, quanto mais respeito a gente demonstrar, melhor vai ser para todos nós. Tanto para os que vêm aqui em busca de auxílio, como para o nosso crescimento pessoal. Evitar tocar os médios quando estiverem incorporados. Não esquecendo os cuidados necessários nos casos de médiuns no início do desenvolvimento, bem como pessoas da assistência. Então é assim, tem várias situações. Tem o desenvolvimento, a gente sabe que está apertado, nem todos têm ainda uma certa firmeza. Tem que conduzir a um lugar? Sim, tem. Mas é uma entidade que está ali. Então vamos evitar segurar a pessoa, empurrar, direcionar. Conversa. Está ali, está a entidade e está o médium.
por favor, um pouco mais para o lado, um pouco mais para trás, mas evitar segurar. Tanto nessa hora, como mesmo no final. Lógico, voltando a falar, tem os cuidados. Se a pessoa está muito perturbada, como às vezes vem pessoas da assistência que incorporam e se jogam, a gente sabe que é difícil, a Vera deve estar sofrendo, como eu sofri também muitas vezes, que você tem que proteger a pessoa, com cuidado de não segurar, não gerar constrangimento, mas o segurar um médium incorporado é em último caso. A gente ampara, põe o braço, dá um direcionamento, lógico, tem que proteger os médiuns que estão na corrente, mas em último caso a gente segura, porque gera desconforto, gera uma série de situações. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, fazendo essas diferenças, tá? Conversar com o médium para saber o nome da entidade que vai cambonar, o que essa entidade utiliza no trabalho, onde encontrar o material necessário. Procure saber como essa entidade trabalha e como pode ajudar. Tem sempre um rodízio de Cambone. Você vai começar a trabalhar com uma entidade que você não conhece? Procurem um médium. Oi, tudo bem? Eu vou cambonear. Como é o nome do caboclo, do preto velho, do Exu, da pombagira? Seja o trabalho que for. É a primeira coisa, é básico. Você tem que saber o nome para você poder falar com a entidade. Se vem um consulente, você tem que saber dizer o nome da entidade que ela está se consultando, que é uma referência. O Mata Verde sempre fala, até por um período o São Manuel pediu para dizer o nome dos cambones, porque tem que circular no terreiro. Então não tem sentido um consulente perguntar e o cambone não saber nem com quem ele está trabalhando. Aí você vai procurar saber o que a entidade trabalha, é um charuto, é uma palha. Procura tudo o que você precisa para ter durante o trabalho, deixa fácil, deixa à mão, para você poder ter um dinamismo durante o trabalho. Outra coisa, quais são as características da entidade? Você tem alguma orientação para me passar? Tem alguma coisa? Porque tem entidade que quando vai descarregar precisa de um pouco mais de espaço, precisa se movimentar e você tem que ter esse cuidado. Por exemplo, o Mata Verde ele tinha o costume, abre o braço da pessoa, então eu já sabia que naquele momento eu tinha que dar um espaço a mais, para que ele pudesse trabalhar e para a pessoa também ficar confortável. Isso é de cada entidade, então não custa perguntar. Ai, não consegui, não deu tempo. Quem era o cambone anterior? Olha, você tem alguma dica para me passar? Lógico que sempre o que é válido, você tem o primeiro dia, mas fica atento o tempo todo à movimentação da entidade. Você perceber que ela vai mudar a atitude, já procura dar um pouco de espaço. Dentro do limite do possível, você tem que dar essa liberdade para a entidade poder se expressar da forma dela, ter o espaço dela de trabalho. Evite o possível durante os trabalhos, ir ao banheiro, beber água, comer. Caso seja realmente necessário, vá, mas volte o mais rápido que puder. Gente, isso é uma coisa... A assistência está lá, você pode ter certeza que eles estão olhando tudo. Qual é a concentração que você passa se você toda hora vai lá e volta? Agora, aí volta com uma bala ou um pirulito. Vocês já pensaram se vocês viessem se consultar com uma entidade que ficasse mastigando um chiclete? Não ia ficar bacana, né? Então, cada cambono está se preparando. Lógico que nem todos são médiuns de incorporação, mas uma boa parte é. Você já pensou se a gente fosse pedir para desincorporar e para ir ao banheiro, para beber água? Um pouquinho que eu já volto. Deixa o consulente ali. É uma preparação, gente. Então, procurem fazer... O que a gente faz? A gente não vai... Antes de iniciar o trabalho, quem tem que ir ao banheiro vai, quem tem que beber água bebe e tem que ficar até o final do trabalho. Lógico que se a pessoa tiver um mal-estar, se sentiu mal, teve uma dor de barriga, você não vai morrer aqui em pé. Mas dentro do possível, isso só vai depor ao favor de cada um de nós. Mostra respeito com os consulentes, com as entidades, com cada um de nós mesmo. Então, vamos evitar. E outra, se está trabalhando, vai ficar lá conversando. Não vai parar e fazer uma brincadeirinha. É gostoso conversar e brincar, todo mundo gosta, mas tem hora. A hora que acaba o trabalho, a gente conversa, a gente brinca, tem as confraternizações que a gente faz justamente para isso, porque o intuito é que estejamos próximos e unidos. Mas durante o trabalho,
é melhor evitar. Como eu posso ser um bom Cambone? Ter responsabilidade. Tanto quanto com o médium do trabalho, o Cambone precisa conhecer a mediunidade e tudo que diz respeito ao trabalho com a espiritualidade e as energias humanas, a fim de poder auxiliar eficientemente o dirigente do trabalho e os seus colegas médiuns. Bom, é o que eu falei, todos nós estamos nos preparando para crescer espiritualmente. Então, cada função é igualmente importante. Então, tem que mostrar respeito com as entidades. Todos nós, mesmo os que não são médiuns de incorporação, têm as suas entidades, que também esperam uma conduta para que eles possam exercer um bom trabalho. Se você está sintonizado com a egrégora, está trabalhando direitinho, está fazendo a sua parte, você está aprendendo, você está crescendo. Eu, particularmente, sou uma apaixonada pela função de Cambone. Por mim, eu seria Cambone minha vida inteira. Porque é uma oportunidade de crescimento espiritual, mas acima de tudo, de crescimento humano. Porque você escuta as pessoas e aqui a gente vê gente de todo jeito. E é uma oportunidade de você ver que as pessoas boas e caridosas têm fraquezas e medos. Que as pessoas que cometem as coisas mais estranhas, coisas que a gente diria, puxa, isso não é bacana, mas elas também sofrem. E às vezes muito mais do que os outros. Então a gente se torna mais humano. Se você ouvir, você estiver atento ao trabalho, se você abrir o seu coração, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ter uma oportunidade única. Então tudo isso que a gente fala pode parecer chato, eu tenho que ficar quieto, eu não posso brincar. Não, mas não é um sacrifício, é oportunidade, gente. Bom, ter firmeza mental e emocional. Evitar desequilíbrios emocionais, pensamentos que não correspondem ao trabalho em questão e que possam vir a comprometer a sua própria segurança, do médium ou do grupo em si. Evitar distrair-se com brincadeiras ou assuntos paralelos, pois a fraqueza de pensamento é a principal porta de entrada para os espíritos negativos, mal-estar e etc. Pois é, esse é um outro ponto. Se você está aqui, está quietinho, mas está pensando na balada que você vai no dia seguinte, no que você vai fazer, você está brincando, você está rindo. O que acontece? No terreiro, o trabalho é muito mais do que a gente está vendo aqui. A gente está vendo a parte material. Mas todo tipo de entidade, todas as entidades da casa estão trabalhando aqui. Não é porque é uma gira de caboclo que não estão todos aqui trabalhando. E também tem todas aquelas entidades negativas que vêm com as pessoas, que nós próprios trazemos, os trabalhos que precisam ser feitos, muitas vezes tem uma puxada, ou que não tenha uma puxada, não quer dizer que não tenha espíritos mais atrasados aqui. Uns vêm para escutar e procurar aprender, outros vêm em busca de auxílio, outros vêm realmente acompanhando essas pessoas e perturbando. E tudo isso está acontecendo aqui. Parece lindo, né? Você olha que bonito, os caboclos estão trabalhando. É lindo, realmente. É muito bonito esse trabalho, mas existem outros trabalhos acontecendo. E se você não está com uma cabeça boa, se você não firma o teu pensamento, aí começa. Mas eu sinto tanta dor aqui. Mas eu não saí legal. Só que muitas vezes tem a ver com a nossa própria postura. Então tá aqui dentro, é uma horinha e meia, foca o teu pensamento. Mantenha a cabeça firme. Se concentra no trabalho, o que eu posso ajudar? Porque às vezes você não está camboneando, mas, puxa vida, eu posso ajudar a direcionar as pessoas, eu posso olhar a movimentação, coordenar, alguém pode precisar de uma ajuda, um outro Cambone, a Vera que está com uma outra vez. Tem outras coisas que você pode fazer. Não tem o que fazer? Firma o pensamento, faz uma oração, se concentra nos pontos. Com certeza você vai sair se sentindo bem melhor. Ter compromisso com o terreiro, o grupo e os guias espirituais e os assistidos. Tudo isso que a gente fala é para quê? A gente tem que entender que é um grupo. Por que chama corrente? É elo a elo. Um fraquejou, todo mundo vai sentir. Se a gente tiver esse pensamento de se unir,
de ter firmeza, o trabalho vai fluir maravilhosamente, você não vai sentir o tempo passar, você vai para a tua casa feliz, realizado e com a sensação de dever cumprido. Cada pessoa que sai daqui um pouquinho melhor, que entra triste e sai com um sorriso, é o maior prêmio que a gente pode ter. Cada um que é ajudado aqui. Corrente. Apressadinho. Então tá, corrente, egrégora, campo estrutural, pensamentos elevados, espiritualidade, fé, amor e vontade. Fazer o bem para si próprio, para o grupo e para o próximo. Pode ir agora, você está com pressa? Ter compromisso com a casa que trabalha. Conhecendo e observando os regulamentos internos e a doutrina, a fim de segui-los, explicá-los quando necessário e fazê-los cumprir, se for o caso. Dando exemplo na disciplina e na ordem dentro do terreiro, colaborando sempre que possível com as iniciativas e campanhas do núcleo. É isso aí, gente. Quanto mais a gente observar o que acontece no dia a dia do terreiro, você vai começar a conhecer o que é cada trabalho. Porque a maioria dos trabalhos é gira de caboclo, preto velho. Mas a gente tem as festas. Muitas vezes a pessoa está empolgada, se tem uma festa de Cosme e Damião, ou quando é começo do ano que a gente faz a festa de Oxóssi. Mas são trabalhos fortes. Então a observação vai ajudar muito. Por quê? Evita que aconteça, por exemplo, está no andamento do trabalho, precisa trazer para a Vera para o trabalho as cestas com as frutas. E você repara que muitas vezes o pessoal está ali na maior boa vontade, todo animado. Mas se você conhece o andamento do trabalho, você já não vai ficar naquele corredor. Aí agora eu posso ajudar, eu posso ir lá. Então isso facilita o andamento das coisas, facilita a tua compreensão e você se sintoniza com esses diferentes trabalhos. Então, observação e o estudo da doutrina, porque esse estudo teórico, com tantos cursos que o seu Manuel dá, tem livro, a gente tem oportunidade toda semana, que terreiro que você tem toda semana um dia de estudo. Isso não existe, é muito difícil. Espero até que exista, mas são poucos. Então vamos aproveitar isso. Quando você casa o conhecimento que você tem com o pé no terreiro, a vivência com as entidades e o estudo, você vai desabrochar, com certeza. Vai ter uma mudança interior. E eu acho que é isso que todos nós viemos buscar aqui, né? E isso vai por aí afora, as campanhas, enfim, a disciplina, tudo isso é só para favorecer o nosso crescimento. Então você tem que ter compromisso com um grupo de trabalhadores em que atua, evitando faltar às reuniões sem motivos justos ou faltar sem avisar o dirigente, procurar pontual nos trabalhos e atividades relativas, colaborar com a ordem e o bom andamento dos trabalhos. Isso eu acho que é bastante óbvio, né? Ele escala os cambones, tem as funções de cada um. Se a pessoa não vem, começo do trabalho, o São Manuel está concentrado, as entidades estão conversando com ele, tem uma série de coisas que já estão esquematizadas, aí começa, quem vai cambonear? Tem que substituir. Será que vem? Será que não vem? Então, é muito mais simples se você tem uma estrutura, se você liga, olha, São Manuel, não vou poder vir tal dia. Então, já se organiza de antemão, isso só vai mostrar que você tem respeito, tem consideração e compreende o andamento da casa, né? Com os guias espirituais, lembrando que eles contam também com os cambonos para atuar na parte material, organizando o que for necessário para o bom andamento dos trabalhos a serem realizados. Os cambones também são doadores de fluidos que são utilizados na sustentação e harmonização do ambiente. Os guias espirituais devem ser atendidos sempre com presteza, atenção e respeito, independente da gíria de trabalho. Óbvio, é o que a gente já discutiu aqui várias vezes. Eu coloquei de propósito várias vezes a questão de compromisso, responsabilidade, lembrar que tem que funcionar a parte material junto com a parte espiritual, porque não teria cabimento a gente esperar que os caboclos viessem aqui arrumar cadeira, não é, gente? Recolher o lixo. Cada um de nós faz a sua parte. Assim, a gente tem o privilégio de ajudar no que eles fazem, que é muito maior. É o trabalho que é realmente a caridade pura. Então, para a gente é um presente poder fazer qualquer atividade.
qualquer coisa que seja que a gente faça dentro do terreiro, não interessa se é recolher um lixo, se é guiar uma pessoa que tem dificuldade, ajudar a amparar para subir uma escada, se é cambonear, não importa o que você faça. É a oportunidade de fazer parte de uma coisa maior. Então, respeito é muito importante. E tem a parte energética. Realmente, você está ali, você está quieto, você está fazendo uma oração, você está se doando. Se a gente for pensar bem, o Cambone é um privilegiado, porque ele tem a oportunidade dele ativamente ajudar. Então você está doando a sua energia, você está auxiliando, você está amparando as pessoas. E os médios de incorporação tem a parte deles, mas a gente exerce a passividade quando está incorporado. Deixar que as entidades trabalhem. Esse é o grande segredo. Quanto menos a gente fizer, é mais. Já o Cambone não. Ele tem a oportunidade de cada pequeno gesto dele. Às vezes a gente não sabe a importância que tem um sorriso que você dá para uma pessoa que chega aqui e está assustada, nunca pisou num terreiro, ou é idosa, se sente sozinha. A gente às vezes não tem noção da importância que isso tem, mas é a oportunidade de atuar ativamente. Então, essa doação de fluidos é muito importante, vai ser usada na sustentação do trabalho, vai fluir melhor, você vai se sentir bem e você está escolhendo o que você vai se sintonizar. O que eu falei, no terreiro tem tanto coisas lindas e maravilhosas acontecendo, como trabalhos pesadíssimos. De acordo com o pensamento que a gente está aqui dentro, você está escolhendo com que faixa você vai se sintonizar. E você vai captar, com certeza, porque você está escolhendo. Tá? Com os assistidos, encarnados e desencarnados, que buscam ajuda no terreiro e devem ser recebidos e tratados com esmero, dedicação e educação. É o que eu falei. Tanto as pessoas que chegam aqui buscando ajuda, como também da parte espiritual, muitos vêm em busca de auxílio. Tem muito espírito que está aí vagando, perdido e também precisando de orientação. Então eles chegam aqui e eles observam tudo isso. E aí tem também o risco de ter os zombeteiros, que vão ver assim, aquele ali gosta muito de brincar, vou acompanhar ele porque eu vou me divertir. Aí fica complicado pro lado, né, de quem está levando essas companhias para casa. Ausência de preconceito. O médium cambono não pode ter qualquer tipo de preconceito, seja com os assistidos encarnados ou desencarnados. Ele não está ali para julgar ou criticar os casos que tem a oportunidade de observar, mas para colaborar para que sejam solucionados da melhor forma, de acordo com a sabedoria e a justiça divina. Aqui você pode ter num dia um ex-presidiário, uma prostituta e uma pessoa muito importante da sociedade. Tudo pode estar acontecendo ao mesmo tempo. E a nós cabe receber com a mesma educação, com o mesmo carinho, cada uma dessas pessoas. A pessoa vem, o Cambone tem que estar preparado. No meio de uma consulta, a pessoa pode dizer uma coisa que você normalmente ficaria chocado. Mas a gente não está aqui para isso, para julgar nenhuma pessoa. A pessoa pode vir aqui e confessar que cometeu um ato que a gente não consideraria adequado. Mas a gente não está aqui para julgar. A gente vai ter que ouvir, tratar com respeito, com isenção. Da mesma forma, uma pessoa que vem aqui, que demonstra ser um espírito super caridoso, uma pessoa que você olha, nossa, eu admiro. Você tem que tratar da mesma forma. A gente não pode se dar o luxo de escolher. Da mesma forma, vão se manifestar entidades que você de pronto percebe que tem uma elevação espiritual, como virão sofredores, como virão os quiumbas, e você vai ter que tratar com respeito também da mesma forma. Até porque todos nós que estamos aqui sabemos que não somos anjos, senão não estaríamos. A gente está aqui para aprender. Pode falar. Normalmente a gente está falando com as entidades, né? Essas outras entidades que são sofredores, que estão lá. A gente não tem contato, assim, só quando, por exemplo, tem uma puxada. Você não tem contato visível para você. Se tiver um médium vidente aqui, ele pode ver essa presença. Mas elas estão sempre aqui e estão observando o nosso trabalho e a conduta de cada um. Isso é mais comum
kardecista, eles incorporam essas entidades sofredoras, e aí eles conseguem escutar até o que eles estão falando. Sim. E não é o caso, só talvez o médico enxergue isso. Sim, mas pode acontecer. Muitas vezes quando você vê uma pessoa da assistência e que vai ali, está com mata verde e incorpora, nem sempre essa pessoa está suficientemente equilibrada para estar recebendo uma entidade de luz. Algumas pessoas chegam tão perturbadas que podem sim dar passagem a um espírito que às vezes elas até pensam que é uma entidade de luz, mas não é. Por isso é tão importante o preparo. Porque qualquer Cambone pode um dia estar na posição de vir qualquer tipo de espírito, acompanhar o lente, incorporar, ou numa gira de desenvolvimento, como a gente já viu aqui, às vezes um de nós pode precisar da passagem com ordem de quem estiver comandando a gira, e você vai ter que lidar, entendeu? Então, por isso é tão importante você estudar, observar e aprender como lidar com cada entidade. E sentir, procurar saber, reconhecer essas entidades. Porque nem sempre o que eles falam é a verdade. Você acha que se vier um espírito zombeteiro, ele vai te falar, não, eu sou um zombeteiro, eu estou tirando uma onda com a sua cara. Não, ele não vai falar isso. Mas você vai tratar sempre com respeito e vai procurar reconhecer. Chateado. O que precisa é ter respeito e firmeza. Firmeza é você ter uma conduta que você mantenha o respeito, você trate com educação, mas que você mostre que ele está numa casa de caridade e que tem regras e tem um comportamento. Então você tem que saber equilibrar essas questões. Entendeu? Mas independente disso, sem que você perceba, dentro de um trabalho, eles estão aqui, estão observando. Então, parte dessa necessidade que a gente martela tanto de ter a conduta e manter a firmeza de pensamento, é porque muitas vezes ele pode te acompanhar. Entendeu? E eles estão, você não está vendo tudo que eles estão fazendo, mas eles estão vendo o que cada um de nós está fazendo. Deu para entender? Fala, Tia, eu agora não estou assim, não estou cambolando, mas eu estou auxiliando. Mas da época que foi, que a gente estava naquela semana que o seu Manuel estava botando todo mundo para trabalhar, né, com os médicos, é uma coisa que eu senti, até onde eu acho que vai pra gente, tipo, porque fica chato também, por exemplo, ela é uma pessoa que vai se consultar com uma entidade. Então, fica meio chato pra mim também, eu ficar ouvindo a conversa, assim, não sei qual é a hora que se deva, ou Cambone, tipo, né, porque a princípio assim, é bom você prestar atenção para ver se ela não entendeu, e ao mesmo tempo no ponto que é uma forma de você também estar, né, levando seu pensamento. Porque às vezes a pessoa fica meio tímida, né, que a gente fala, que já está ali com uma entidade que compreende o que ela fala, mas ela não, muitas vezes não compreende, e precisa do Cambone. Eu entendi. Mas ela fica com medo de falar certas coisas por causa do Cambone. Eu entendi. A dúvida da Tatiana é qual é a hora que você deve escutar a consulta, quando você deve se reservar ou participar. O Cambone, normalmente, ele está ali para participar da consulta. Então, você está ali atento o tempo todo, para se a pessoa está compreendendo. E de entidade para entidade vai ter uma diferença, certo? Tem entidades que fazem absoluta questão que o Cambone esteja o tempo todo ali participando e escutando a conversa, certo? Aí ele vai pedir, muitas vezes a pessoa até entendeu, mas ele vai pedir para você, repita. Porque também muitas vezes a pessoa fala que entendeu, mas não entendeu. Ela pensa que entendeu. Você ali, você está camboneando, a pessoa fala, não, eu entendi. Mas a entidade sabe que ela não entendeu. Então ela vai pedir para você repetir. Agora, caso o assunto seja delicado ou precise, a própria entidade vai te sinalizar, você pode se afastar. Não é uma invasão. Por isso que tem uma regra básica. Tudo o que um Cambone escuta dentro do terreiro, fica dentro do terreiro. A gente não guarda nem para nós. Acabou o trabalho, acabou as consultas. Não vai fazer nem bem para nós. Você não vai levar o problema da pessoa para sua casa. Ai, coitadinho. Não, não vai te ajudar em nada. Você ajudou, atendeu uma pessoa após a outra, acabou o trabalho, acabou. A gente só vai comentar. Isso é igual o sigilo de confessionário, gente. O que a gente escuta dentro do terreiro, fica dentro do terreiro. O respeito, isso é fundamental. Você não vai sair falando. Se você precisar tirar uma dúvida, numa gira de desenvolvimento, que ele faz as reuniões,
ou se houver a necessidade de falar alguma coisa, você vai falar com o seu Manuel. Se você precisar tirar alguma dúvida durante o trabalho, a Vera está aí, que é a Cambone-chefe, vai ajudar. Agora, diante, por exemplo, de todos nós, quanto menos você citar nomes, você vai só levar o assunto de uma forma construtiva. Olha, como um aprendizado, aconteceu tal situação, como é que eu tenho que proceder? Ou, nossa, que bacana, a pessoa foi ajudada. Mas quanto mais impessoal for esse comentário, melhor. Então, a pessoa que está ali é porque é um Cambone, tem a confiança da entidade, tem a confiança do seu Manuel e do Mata Verde, e ela está ali para participar da consulta. Se a entidade sinalizar, aí você se afasta e deixa a pessoa participar. Não é uma invasão. Você está ali, lógico, com todo o cuidado. Se você sentir que gerou algum constrangimento, a pessoa sempre pode pedir. O ideal é você procurar estar atento ao que acontece nas consultas. Entendeu? Mais alguma pergunta? Então é o que a gente estava falando agora. Sigilo, equilíbrio, bom senso, maturidade. Eles não sejam absorvidos ou tomados como causas pessoais. É o que a gente acabou de falar. Observar. Pulei? Desculpa. Ilustrando o que você mencionou sobre não ser nós como Cambones, temos que interagir com uma entidade que vem, não certo. Sendo obrigatoriamente do seu Mata Verde. Aconteceu na gira passada, de uma entidade passagem, e o caboclo deu aquelas instruções normais, assim, certo. Olha, peço para fazer assim, ele não cumpriu da primeira vez, e repetir outras vezes. Procurei fazer da maneira exatamente as palavras. Exatamente. Eu falando de maneira respeitosa com a entidade. Até que atendeu, salvou e foi. Mas é uma situação que, quando acontece pela primeira vez, não foi a minha primeira, mas quando acontece pela primeira vez, deixa meio desorientado. A gente está meio acostumado ou condicionado a pensar que só acontece com o Mata Verde, mas pode acontecer com os outros realmente. Exatamente. O Cid está falando no caso de vir um consulente que incorpora, aí a entidade com que o Cambone está trabalhando dá as orientações, o Cambone passou, mas a entidade não obedeceu de pronto. Você teve sorte, a pessoa logo atendeu. A gente tem que estar preparado para tudo. A gente vai todo tipo de pessoa. Às vezes vem um médium que é muito bem equilibrado, sabe se portar, vai dar passagem à entidade dele, vai descarregar tudo certinho, vai saudar e vai embora. Às vezes não. Pode vir um médium que ainda está em desenvolvimento, que vai te dar um pouquinho de dificuldade nesse trato, que ele pode se jogar. Então você tem que estar atento para proteger tanto o consulente quanto os médiuns que estão em volta. E procurar sempre falar, é aí que entra a firmeza. Você tem confiança, porque o que acontece? Quando a gente está camboneando, não é só a gente que está trabalhando. Todos nós temos uma entidade que está do lado nos amparando. Não é porque o médium não incorpora que ele não tem ali o seu caboclo do lado que está te dando, você pode não ser médium de incorporação, mas você pode ter a intuição. E se você está bem concentrado, não só os teus guias, como a própria entidade que você está trabalhando, está camboneando, ela vai poder te passar, se você estiver bem sintonizado, às vezes até mentalmente, o que é necessário. E a gente tendo a confiança, porque é uma corrente, são todos trabalhando. E qualquer coisa que aconteça no terreiro está sendo vista. Então, fale com firmeza, com segurança, porque não é só você. A firmeza que a gente tem aqui dentro vem de toda a egrégora da casa. Com respeito também. Com certeza. Sendo ele um espírito, ele também merece esse respeito, independente da evolução espiritual dele. Com certeza, o respeito independe do grau de evolução. Você vai querer ser gentil, educado com todo o espírito de luz, você vai querer ter essa boa relação com eles e com certeza você não vai querer um espírito negativo, um espírito vingativo na sua cola querendo te ensinar bons modos. Então é sempre bom manter o respeito e a educação. A gente aprende melhor assim. Pode falar. Mas eu acho que as regras, elas realmente são necessárias, né? Sim. Regras e respeito. Mas a gente também tem que falar sobre duas palavras, sobre o amor e a flexibilidade. Porque precisa de ter muito amor ao próximo e muito amor entre os componentes da egrégora, uns com os outros.
uma hora que um faz uma coisa errada, não tem que ter a censura, nem aquela discriminação, aquela coisa assim. Se você faz uma coisa errada, passou. A pessoa não percorreu aquela linha imaginária, que muitas vezes isso acontece, o consumidor não sabe direito, você aponta o lugar e vai por ali. Mas ele, de repente, ele dá um pulo e ele faz aquela quebra lá da energia. Não pode haver uma situação negativa nesse momento. Entendeu? Com certeza. As pessoas ficarem bravas, um médium ficar bravo com o outro que não controlou o consulente. Entendi. Então a gente fica bravo com o consulente porque ele é o corrente. Certo. Então precisa haver o amor aí nessa hora, a sensibilidade, né? Porque senão vão aparecer esses sentimentos aí, sabe, de raiva, de justiça, etc. Isso vai fazer cair a energia e o nosso pensamento para a egrégora. Com certeza. A Lúcia está falando da questão do... Não basta ter o respeito e a disciplina, é muito importante, mas é preciso saber lidar com situações adversas. Todos nós podemos falhar. Então, houve uma falha, principalmente o consulente, que ele não tem obrigação de conhecer essas coisas. Por isso que a gente fala, a pessoa está ali, olha, vai por ali, você já avisa antes, orienta antes. Às vezes não dá tempo, com certeza, a pessoa acontece. E é uma coisa que com certeza o Mata Verde não gosta, que se altere dentro do trabalho, porque prejudica tanto o equilíbrio de todo o trabalho que está acontecendo aqui dentro, mas principalmente a pessoa que se desestabiliza. Por quê? Volta aquele assunto, né? Você mudou de faixa. Você escolheu vibrar numa sintonia que não vai ser bacana para você e nem para casa. E todos nós somos falíveis. A gente erra, é humano. Mas por isso que a gente faz curso, o seu Manuel orienta semanalmente, tem oportunidade de conversar, mas não há necessidade de nervosismo nem de ansiedade. Já fez? Já aconteceu? Daqui para trás a gente não vai mudar nada. Então o que a gente pode fazer? Pega essa pessoa, se for o caso, olha, pô, não é por nada, eu te dei um toque, porque não é assim que você faz desse jeito. Ou então, se achar que ficou um pouco mais complicado de explicar, chega para o seu Manuel, olha, seu Manuel, acho que era bacana reforçar tal ponto, porque tem gente tendo dificuldade. Aí vai ser dito, numa reunião de quarta-feira, num curso. A gente repete as coisas? Repete, mas é porque cada um tem o seu tempo de aprender. Às vezes a pessoa não faz por mal, e com certeza, não adianta você querer ficar nervoso, se desestruturar, porque não vai ajudar, não vai mudar o que foi feito e não vai resolver. Então a gente orienta, explica novamente, e as pessoas vão pouco a pouco entrando naquela disciplina, que não é infundada, é para benefício de todos, tem uma razão de ser. Então, é isso que você falou mesmo, não adianta fazer. Censura pode demorar um segundo, mas isso chega como uma flecha e estoura. Ou, entendeu? Se um paciente, o consulente, receber um olhar desse, ele vai sentir muito mal, ele vai levar isso embora daqui, né? Como uma má recepção. E entre os médios também, se um conseguir controlar uma situação, o outro está do lado para ajudar, sem censurar, sem olhar com aquele olhar que também vai explodir naquele coração ali. E vai ser levado para casa em forma de mágoa, e aí explode mesmo. A gente pensa que isso aí é uma coisa muito complexa, mas não, são segundos que podem provocar uma reação gigante dentro de uma mente. O objetivo é que todos nós tenhamos uma melhor divisão das coisas. Então, tanto a pessoa tem que aprender a ter o equilíbrio para não ter essas pequenas explosões emocionais, mas também tem um outro lado. A gente tem que aprender a receber as críticas e não se melindrar. É de lado a lado, porque na verdade são dois lados da mesma moeda. A gente erra, às vezes a gente precisa receber uma orientação ou até uma reprimenda. E a gente tem que aprender a receber e a dar. Sim, mas a minha visão é essa. Tanto a gente tem que procurar aprender a passar essa informação para as pessoas, como a pessoa aprender a receber. Aí fica bacana. O excesso, tanto de um lado como de outro, desarmoniza o trabalho. Entendeu? Pode falar. Mas eu não sei se você vai chegar no ponto de falar, quando o Mata Verde faz uma puxada, como os tambores
tem que se comportar. Nós vamos chegar lá. Enquanto coisa Vai chegar, aí você pode perguntar, porque não é só isso, tem uma série de formas de trabalhar, aí a gente vai procurar tirar todas as dúvidas nesse sentido. Na hora? Já deu tempo, Samuel? Mais 15 minutos. Tem mais lugar? Tem, pode pôr. Na semana que vem. O senhor prefere parar agora? Que número tá? Que número tá? Só tem mais 3? Tá em que número? Tá na 6? Tá na metade, São Manuel. Dá pra fazer mais um? São 13 e tá 6. Põe mais esse, ficam 6 pra semana que vem, aí o pessoal traz dúvida. Deixa só mais essa, então, esse slide, aí a gente para. Depois a gente abre pergunta, 10 minutinhos de pergunta para dar tempo de tomar. Tá bom. É importante que todos procurem estudar a doutrina. Não, essa já foi, né? Não? Tá. É importante que todos procurem estudar a doutrina e observar os procedimentos de trabalho e todas as normas de conduta que entidades espirituais e médiuns devem ter dentro do terreiro. Caso perceba qualquer coisa estranha ou que desconheça, reporte-se ao dirigente ou ao cambono-chefe para esclarecer as suas dúvidas e receber orientações de como proceder. Aí é outro aspecto do conhecimento da doutrina. Quando você tem conhecimento, você consegue entender. A casa tem um conjunto de regras que são seguidas por nós na parte material, mas também pelas entidades. Quando a gente entra para o terreiro, as nossas entidades aceitaram, eles já sabem perfeitamente onde você está entrando e qual é a forma de trabalho. Nenhuma entidade de luz é teimosa. Ela contraria as regras de uma casa. A entidade, quando chega aqui e aceita, é porque ela está de acordo e ela tem elevação espiritual, o que quer dizer humildade. Para a gente, humildade pode parecer uma palavra negativa ou que diminua, mas não é. Humildade reflete grandeza de espírito. A entidade aceita. Ah, mas em outra casa ela trabalhava diferente. Se ela aceitou a casa, é porque ela vai adaptar o trabalho dela a essas regras. Se existe insistência, com certeza a falha é nossa, é humana. Nós que estamos encarnados, muitas vezes somos teimosos. As entidades não. Eles estão muito acima disso. Então, quando o cambono conhece bem a doutrina da casa, as regras, ele sabe se o trabalho está fluindo de uma forma bacana ou não. Surgiu dúvida, aí cabe ao seu Manuel, que é o dirigente, ou se há uma coisa iminente que tenha que ser resolvida durante o trabalho, o cambono-chefe está aí para isso. Ele vai, em caso de dúvida, se reportar diretamente com o Mata Verde, ou com o Vovô Tião, ou com o seu 7 encruzilhadas, seja qual for a gíria de trabalho, buscar orientação de como proceder. Então, ficou com dúvida? Não adianta, gente. A gente está aqui para aprender. Ah, eu não entendi. Será que está certo? Porque uma coisa é fundamental. Todo mundo fica muito orgulhoso e feliz de fazer parte de uma casa que faz a caridade, que as pessoas são auxiliadas. Eu faço parte desse trabalho. A pessoa fica feliz. Bacana, realmente, eu também fico muito feliz. Mas se alguma coisa acontece que não está de acordo ou que possa prejudicar a pessoa, aí você também não pode se anular. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me comprometer, eu não vou perguntar, não vou questionar. Se você faz parte de tudo de bom que acontece aqui dentro, você também tem que ter responsabilidade. Nada vem só com o que é fácil. Então, lógico, não é fazer fofoca, ficar cutucando dali e daqui, falando, ai, tá vendo, fulano fez isso. Não. Se tem uma dúvida, é válida, leva para o seu Manuel. Seu Manuel, é assim? Eu não entendi, eu estou com dúvida. Isso só vai ajudar. Agora, você ficar de conversinhas paralelas, não vai tirar a tua dúvida. Não adianta você querer aprender, como às vezes a pessoa que você pensa que você está falando sabe menos do que você, e não vai ajudar em nada a casa. Então, só vai piorando o problema. Então, tem dúvida? Ele está aí para isso. Comandante-chefe de terreiro, cambono-chefe, cambone. Hierarquia. A hierarquia não é só para dizer que um pode mais do que o outro. A hierarquia é para dar o equilíbrio e para você ter a quem recorrer. Graças a Deus, olha que maravilha, que a gente pode ter alguém que a gente possa recorrer, que sabe e que tira as nossas dúvidas e tira o peso de a gente ter um karma negativo. A gente pode aprender. Porque eu vou errar,
Cada um de nós aqui vai errar e precisa aprender. Errar não é vergonha. Erra quem tenta. Quem não faz nada não erra, mas também não aprende. Então, é válido, e é válido a gente receber o puxão de orelha e alguém corrigir, para que você não siga errando. Então, você não vai prejudicar. Você vai prejudicar se você fizer fofoca. Agora, se você se dirigir à pessoa que deve saber e que pode te ajudar e ajudar essas pessoas, você vai estar ajudando e cumprindo o teu compromisso, novamente, com quem vem aqui. Porque a gente sai da nossa casa e vem aqui. Se as entidades de luz vêm até aqui para ajudar essas pessoas, que dirá nós, que estamos muito longe ainda de aprender tudo isso. Coerência. Tanto os cambonos quanto os médiuns de trabalho devem procurar manter a conduta sadia e elevada, dentro e fora do terreiro em que trabalha, para que não seja alvo de cobrança de entidades espirituais desequilibradas, no intuito de nos desmascarar em nossas atitudes e pensamentos. Todos estamos trabalhando em busca do nosso crescimento espiritual. Por isso devemos ficar atentos às nossas responsabilidades, ao esforço e à dedicação necessários para seguirmos firmes esse caminho. É bem o resumo de tudo isso. Não adianta a gente vir aqui, pôr uma roupa branca. É muito importante. Virmos com a roupa branca, cuidada, impecável, colocar a mão no peito, fazer oração. Mas tem que ter, o que a Lúcia falou, o amor por essas pessoas. E às vezes o que é mais difícil, uns com os outros. Porque às vezes é muito fácil você dar um sorriso, estender a mão e não julgar uma pessoa que você não convive. Mas você lidar com as pessoas, conviver ano a ano, a gente vai errar, a gente vai escorregar, às vezes até sem querer. Estou de mau humor, hoje um dia não está muito legal. Você dá aquela, gafe, ou que seja o caso que for. O mais importante é a gente lembrar que a gente erra, cada um de nós, todos os dias. E às vezes muito mais do que quem está do outro lado. Então aprender a tratar com amor a cada um que chega aqui e principalmente entre nós. Para ser uma coisa forte e ter sentido. Então não adianta vir aqui fazer bonitinho e lá fora você faz tudo errado. Não adianta, porque você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de realizar o trabalho, vai ter dificuldade de lidar com as suas entidades e com os irmãos da casa, com certeza. Tá? Bom, gente, acho que por hoje... Alguém quer perguntar uma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar mais alguma coisa? Tá certo. Então, gente, obrigada pela atenção de vocês. Semana que vem a gente continua.